patrocina o Rafael Brandão. E como que você conseguiu ter contato? Eles vieram até você ou você foi atrás deles? Como que funcionou para você? No caso da Ciméria? Sim, para você fazer essa negociação e tal. Cara, na Ciméria foi o seguinte, eles foram num podcast, eles patrocinavam o Monstercast, eu acho que patrocina ainda, né, o do Superman lá, que é o maior podcast de maromba, é esse, né? E eles patrocinavam eles, e aí um certo dia os donos da Ciméria foram lá como convidados. E eu assisti esse podcast, na época eu estava fabricando algumas máquinas que tem aqui eu fabrico. Né? Você posta também de vez quando sobe. Mas aí, ou seja, isso foi antes da Ciméria, porque quando eu comecei a construir essa academia aqui, não tinha verba, e aí eu falei assim, cara, um jeito de economizar é fabricar as próprias máquinas. Eu sei fazer, eu consigo pegar os modelos que já existem e trabalhar em cima deles, fazer algo, pelo menos tentar fazer algo parecido. É claro que os primeiros não ficam tão bons assim, mas a gente vai rapidinho aprende, né? E aí, por causa disso, eu tava nessa empolgação fazendo minhas máquinas. Quando eu falo fazendo, não é eu pegando e fazendo, eu ajudo no projeto, eu desenho, eu vou lá, faço junto, mas eu tenho o meu serralheiro, né, que é meu vizinho da frente, foi criado junto comigo, e ele é muito bom. Modéstia à parte, ele é excelente, entendeu? Então, assim, a gente meio que faz junto. Então, quando eu falo eu faço, não eu tô pegando a máquina de solda, eu tô ajudando a fazer. Né, faz do meu jeito, mas ele, digamos assim, é o cara que pega e realmente faz, que desembola. E aí, quando ele foi falar, aí eu fui reagir a uma parte que ele estava falando lá especificamente de máquina. E quando eu fui reagir, eu fiz muita especulação da minha cabeça. Falei, cara, os caras gastam tanto para fazer isso aqui, tá vendendo por tanto, então ele tá lucrando mais ou menos tanto. E assim, eu falei um monte de coisa da minha cabeça. E aí, eu acertei todos os números. Que isso, né? Eu acertei todos os números. Tudo que eu falei batia com a realidade. Aí o próprio dono da Ciméria ficou meio que impressionado. Tipo assim, porque os marombeiros não têm noção de fábrica. E eu tenho, porque eu sou do Vale do Aço, fiz Senai, fiz engenharia, fiz técnico, sou dessa área, né? Sou da área técnica. Então eles não estão acostumados a ver alguém que entende de máquina. Né? Entende do mundo real. Porque o mundo dos influencers é só like. Essa internet. Olha, meu vídeo deu tanta visualização, engajamento. Então, tipo assim, os caras não têm essa noção do mundo real. Então ele ficou meio impressionado. Então ele foi lá e me mandou direct. E a gente começou a trocar ideia, tipo assim, sem pretensão nenhuma, só trocando ideia mesmo. Fomos conversando, é o Márcio, ele que é o fundador da Ciméria. A Ciméria não é antiga, tá? A Ciméria tem menos de 10 anos e assim, nos últimos 5 anos que ela cresceu, 5 anos tipo assim, de 5 anos para trás ela era no fundo de quintal. Dava só de esquerda? Era tipo assim, não tinha relevância nenhuma. As máquinas eram boas, mas eles faziam, tipo assim, artesanalmente. Aí tinha 1 ou 2, 3 funcionários, foi crescendo devagar. Aí quando ele estava patrocinando o Monster, já estava começando a pegar corpo, já estava com, sei lá, uns 100 funcionários, por exemplo. Aí a gente começou a trocar ideia e começamos a conversar, e ele foi lá e falou assim, como é que funciona para te patrocinar e tal? Aí eu falei, cara, nunca recebi patrocínio de máquina, não. Não sei como é que é, não. Aí ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, então, eu vou te mandar umas 3 máquinas, e querendo ou não, 3 máquinas é R$45 mil. Né? Então, assim, é uma quantia considerável. Aí ele falou assim, então eu vou te mandar 3 máquinas para você avaliar aí, testar se é boa e tal, e divulgar. E aí eu falei, então, beleza, 2 coisas. Primeiro, a gente faz isso, se você não gostar, você pode buscar a máquina de volta. Pode pegar ela de volta. Não quero, tipo assim, eu não quero que você... Porque o que acontece muito nesse meio de influencer é que os caras, como eles sabem que eles não entregam resultado nenhum, eles dão um all-in. O que é isso? Por exemplo, o cara vai fechar com uma loja de iPhone. Aí o cara vai lá e faz um arrastão na loja do cara, porque ele sabe que ele não vai entregar porra nenhuma, então pelo menos ele saiu no lucro. Não vai ter o LTV, você entendeu? Né? Tipo assim, ó, ele chega cheio de banco, não, eu tenho 1 milhão de seguidor, e não sei o que e tal, olha aqui meus stories e tal. Aí o cara que não tem experiência, que é o cara que é o dono da loja, pensa, pô, esse cara vai vender pra caralho. Aí o cara, o que você quer? Me dá um iPad, me dá um iPhone, me dá um MacBook, ou seja, 30 mil conto. Aí na hora que o cara vai ver, o cara vendeu 2 iPhones. Entendeu? Aí não vai renovar, mas o cara já pegou o dele. Já pegou na primeira ali, né? Sabe que não vai ter volta. Aí foi exatamente isso que aconteceu. Aí eu falei, não, cara, e se você não gostar, eu te devolvo as máquinas. Entendeu? Porque eu quero dar resultado. E aí, cara, eu acredito que... Acredito não, né? Eu tenho certeza que eles gostaram. Tanto que sempre renovou, já estou renovado para o ano que vem. 2026 já está pago, para você ter noção. Isso. E aí passou esses 3 meses, ou seja, como se fosse uma máquina para cada mês. Aí passaram esses 3 meses e aí eles
gostaram do meu trabalho, da minha divulgação. Eu, modéstia à parte, eu acredito que eu ajudei muito a Ciméria a ser... Não, tipo assim, eu não sou tão relevante assim, mas no meio da musculação eu sou. Então, ou seja, muito dono de academia me segue, dono de loja de suplemento, então assim, os caras acompanham meu canal. Então, ou seja, a Ciméria já estava sendo conhecida, mas eu tenho certeza que eu ajudei, entendeu? E aí, passou os 3 meses, eles falaram, beleza, então a gente vai vamos fazer um patrocínio de 1 ano. Aí 1 ano, ou seja, uma máquina por mês, 12 máquinas, entendeu? Aí isso foi, deve ter sido 2020, acho que foi antes de 2023, porque foi 2023, 2024, 2025 e agora 2026. Então, a gente está em 2025 ainda, né? Então tem 3 anos, mas já está com 2026 contratado. E aí, depois disso, né, eu comecei a comprar máquinas deles também. Entendeu? Então, tipo assim, eu não só sou patrocinado, mas várias máquinas que estão aqui, que estão lá em Patinga, que estão na Mex, em Coronel Fabriciano, a gente pagou, tipo, como cliente normal. É claro que às vezes faz uma condição melhor de divisão. Ali, não, nem desconto, não, nem tanto assim. Não dá desconto. Tipo, não, dá desconto, mas nem tanto. Vamos supor, a máquina vou te dar um exemplo. A máquina é 15 mil, a máquina X é 15 mil. Só que se o cara for pagar à vista, eles fazem por, sei lá, por 13 mil. Então eles fazem esse valor para mim, só que eles vão lá e aceitam pegar esse valor e dividir de, sei lá, de 6 vezes. Ah, entendi. Então, tipo assim, não é uma coisa, tipo assim, não, eu não pago, porque tem gente que acha que, tipo assim, pô, o Gorro compra a máquina metade do preço. Não, é um valor, tipo assim, abaixo, um pouco abaixo do que é o valor tabelado lá, mas ele também faz esses, por exemplo, vou dar um exemplo, eu compro, sei lá, eu comprei 6 máquinas com eles. Pô, tem academia que compra 100. É óbvio que o cara que comprou 100 máquinas vai ter uma condição especial, você concorda, sim, né? Sim. Então eu tô falando assim, não é um negócio muito absurdo, não. Então eu tenho a parte deles de parceria com relação à divulgação, que não tem nada a ver, só que como eu estou expandindo a academia, eu estou acabando como cliente deles também, entendeu? Então, cara, várias máquinas, a academia de Patinga inteira... É só da Ciméria. É da Ciméria, e foi tudo pago. Ali não teve permuta, não. Foi tudo pago. Tem máquina lá no Centro-Sul que foi paga, tem máquina aqui que foi paga. Todas da Mex foram pagas. E realmente são máquinas muito boas, São máquinas boas. Não sei se você tem essa informação, ó, por exemplo, concorrente, Smart, eles também utilizam da Ciméria ou não? Olha, Smart Fit é uma incógnita, porque... Eles nem falam também. Não, é porque Smart Fit é o seguinte, cara. A Smart Fit que tem aqui em Timóteo não é a mesma que tem em São Paulo. Ah. Então, assim, lá se chegar no Smart Fit em São Paulo, num bairro nobre, lá vai ter só Matrix, Life Fitness, Hammer. Aí você chega aqui, é Kikos. Não é a mesma coisa. Entendeu? E Kikos não é barato. O negócio é que Kikos eles vendem 100 vezes. Tá ligado? É igual boletar casa. Entendeu? Então, assim, Alpfit trabalha com Matrix. Máquina excelente também, entendeu? E algumas unidades da Alpfit já usaram Ciméria, porque eu fiz a ponte. Olha você ver que estranho, né? Eu já fiz uma reunião, o Anderson Franco, o Douglas Casimiro e os donos da Ciméria para fazer negociação para eles comprarem Ciméria. Você acaba ajudando também, né? Sim. Você não pensa só Então, outro caso que já aconteceu, o Renato Cariani, a ponte que fez para a Ciméria foi eu que fiz a ponte. A Muscle Contest, hoje, a Ciméria é patrocinadora oficial da NPC Brasil, né? Que é o maior produtor de eventos do mundo, através do Tamer. Eu que fiz a ponte também. Aí agora a Ciméria está fazendo parceria também com o pessoal lá do Sul, que faz os eventos de fisiculturismo no Sul. Eu fiz a ponte também. Então, assim, além de ter o Kaique Pro, eu fiz a ponte, o Brandão, eu não fiz exatamente a ponte, mas tudo que a Ciméria vai fazer, o dono me pergunta se eu acho uma boa ideia. Então, mesmo que, se eu falar, e já aconteceu, tá? Eu não vou falar quem aqui, senão a pessoa vai ficar com raiva de mim. Mas já aconteceu, de tipo assim, ele chegar, o que você acha de eu patrocinar fulano? Eu falei, seu mano, vai dar ruim. Se eu fosse, eu não ia não, aí ele não vai. Entendeu? Então já aconteceu isso algumas vezes. Então eles me ouvem muito. Já te chamaram para ser sócio também ou não? Não. Tem certeza? Mas nem tem possibilidade não, pô. Mas por que você fala? Você não... A Ciméria é muito grande. Você não vira sócio assim do negócio. Do nada, né? Do nada, não. Mesmo se, por exemplo, você conhece um dos donos lá, você quer comprar... Não tem dinheiro pra isso não, pô, você tá doido? Que os isso? Caras estão avaliados a quantos, mais ou menos? Olha, eu não sei quanto que eles estão avaliados, não, mas os caras estão fabricando 1000 máquinas por mês. 1000 vezes 15 mil dá quanto?
15 milhões? 15 milhões. Então, 15 milhões por mês. Então, por ano dá... Seria, se fosse vezes 10, seria 150, mas 180 milhões por ano. E a margem é alta. Muito alta, assim? A 50%? Margem, não chega isso. Não chega a isso, não. Não acredito que chegue a isso, não. Mas uns 20% a 30% deve ir. Se for fazer a conta aí, ó. Rapaz, então...